Glórias ao Senhor. Amém. Aquele que vive para sempre. Amém, amados? O nosso Deus vive para sempre. Sabe, não haverá dia em que o nosso Deus não estará disponível para nós. Amém? Não haverá dia em que Ele não apenas estará disponível, mas estará disposto. Amém? Porque às vezes nós estamos disponíveis, mas nós não estamos dispostos. Aleluias! A disposição é mais importante do que a disponibilidade. Quando você tem disposição no teu coração, por isso que a palavra do Senhor diz, dispõe-te. Quando há uma disposição no teu ser, a disposição te torna disponível. Aleluias! A disposição, ela te convida, ela te empurra. Quando você vê, você fala, meu Deus, eu nem queria. Amém? Estar aqui. Mas a disposição, ela é como um fogo. Amém? Ela é um fogo, amados. Dentro do teu interior, que te empurra a ir além das tuas medidas. Além daquilo que você realmente poderia fazer. Por isso que a disposição, ela está muito ligada à fé. Amém? Ela está muito ligada à fé. Toda pessoa que anda em disposição, alguém que está sempre disposto, amados, é uma pessoa que aprendeu a viver por fé e não por vista. Porque a disposição, ela não caminha, assim como a fé, na atmosfera dos sentidos. Amém? Quando você está disposto, você está com uma dor. Amém? Você está com uma febre, você está com alguma coisa. Aleluias? Mas há uma disposição dentro de você. Amém? Há um fogo ardente dentro de você. Você faz assim, ó, vou levantar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Porque, igreja, Deus busca homens e mulheres de fé. Uma pessoa de fé atrai Deus, aonde ela estiver. Todos os pais da fé, todos aqueles homens que estão lá em Hebreus 11, os heróis da fé, eles simplesmente se colocaram como que para-raios de Deus. A fé é um para-raio que atrai o céu, que atrai poder de Deus na terra. Amados, Deus busca um homem de fé mais do que um homem santo. Pode parecer loucura, mas é verdade. Porque a fé, ela gera santidade. Está compreendendo? Todo homem de fé se tornará santo dia após dia. Porque a santidade não é uma mudança de comportamento. Amém? A gente pensa assim, não, agora eu estou bem bonzinho. Nossa, estou bem santo. Olha, não falei nada errado, não fiz nada errado, meu Deus, não olhei nem para o lado. Amém? Assim, no trânsito, eu tomo a benção. Aleluia. Estou abençoando todo mundo que está indo na minha frente, fazendo coisa que não queria que fizesse. Amém? A gente acha que santidade é mudança de comportamento. Santidade é um espírito. A palavra chama a santidade de o espírito de santidade. Ou seja, não é algo comportamental. É algo que te preenche, que te enche, que te toma. E não é algo que te muda, é algo que transforma você. Aleluias? Porque a mudança, amados, ela nada mais é do que tirar algo do lugar e colocar em outro lugar. Mas a transformação é fazer algo completamente novo. Amém? E essa semana o Espírito Santo está falando comigo a semana toda sobre fé. Amém? O Senhor está falando muito comigo sobre fé. E o Espírito Santo começou a falar comigo, olha para minha noiva, ela não usa mais o escudo da fé. Mas a tua fé é a tua defesa. Nada apaga mais, nada amarra mais o poder do inferno do que a fé. O Senhor diz que o escudo da fé, nós devemos embraçar o escudo da fé. Aleluia. Está lá
na palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, que nós devemos embraçar o escudo da fé para apagar todos os dardos do maligno. A tua fé tem poder para impedir a ação de Satanás. Só que, amados, por alguma razão, a igreja se tornou tão metódica, amém? Há tantos métodos na igreja. Há tanta coisa acontecendo no meio do povo de Deus para gerar um povo reto. Amém? Para gerar um povo com uma conduta correta. Amados, Jesus não se preocupou muito com a conduta de Pedro. Jesus se preocupou com a fé de Pedro. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas vocês já vão entender, amém? Aleluias. Eu já falo para vocês. Lucas 22, 31. Amém? Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não falhe. Tu, pois, quando voltares, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conheces. Amém? Mas eu quero ler um outro texto para reforçar isso. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 27. Eu estou com pouca voz hoje, então vocês têm paciência comigo, amém, amados? Então, amém, amados? Acho que eu falei certo, né? Não? Ai, meu Deus. Então, aleluia. Jesus vai usar o vaso. Amém, irmãos? Diz assim: Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós, rumo à Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda a certeza, eu te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Aleluias. Amém, amados? Irmãos, o Senhor Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Ele pediu para sacudir você. E assim, olha, eu orei por você, eu roguei. Rogar é mais do que orar. Amém, amados? É clamar em alta voz, é se posicionar diante do Pai, dizer: Pai. E simplesmente Jesus diz assim: olha, eu roguei ao Pai para que a tua fé não falhe. Amados, o que você esperaria se você fosse, assim, discípulo de Jesus? Amém? Se ele chega para você e diz assim: olha, o diabo quer te peneirar. O que você esperaria? Você esperaria que ele dissesse assim: eu orei por você, e isso não vai acontecer. Amém? Não era isso que a gente queria ouvir? Tipo assim, ó, eu clamei, né? E já, assim, já está garantido, eu te asseguro. Amém? O diabo não vai te peneirar. Amém? Amados, Jesus não estava preocupado com a conduta dos apóstolos. Jesus não estava preocupado com a conduta de Pedro. Sabe por quê? Porque para esse homem que negaria a ele 3 vezes, Jesus depois entregaria o quê?
Amados, Jesus entregaria a liderança da sua igreja. Então, não era de Jesus falar assim, pai, veja bem, ó, o diabo está querendo peneirar Pedro. Nós dois já conhecemos Pedro. Vamos combinar. Ele vai, entendeu? Ele vai negar. Assim, não de uma forma secreta. Olha, não conheço Jesus. Amados, Pedro não negou assim, amém? Quando você vai estudar a maneira como os orientais se comportam, eles são enfáticos. Então, provavelmente, quando assim chegaram para Pedro e falaram assim, escuta aqui, você estava com ele. Olha aí, ó, você fala como ele, você estava com ele. Eu vejo Jesus em você. Amados, possivelmente, alguns estudiosos declaram que Pedro, ele amaldiçoava. Ele gritava, entendeu? Assim, na multidão. Entende? Ele não conhece esse Jesus. Ele amaldiçoava o Senhor. Teólogos afirmam dessa forma. Não foi assim, eu não conheço Jesus. Foi algo muito forte, porque Pedro era intenso, amém? Em tudo que fazia. Mas o Senhor poderia ter pensado assim, não podemos permitir que ele se torne um escândalo. Não, Jesus disse, sabe pelo que eu orei? Para a tua fé não falhar, porque a tua fé é o que vai te manter depois disso. Mas a tua fé vai manter você, e ela vai tirar você de qualquer lugar. Amém? De qualquer lugar. A fé tem poder de verdade, amém, amados? Para remover montes, para transpor montes. A nossa fé é o que Jesus nos deu de mais poderoso. E quando nós olhamos para nós, muitas vezes eu vejo que a igreja ela não tem mais essa audácia, essa ousadia, essa força de fé. Como, por exemplo, quando você lê os heróis da fé, meu Deus, irmãos, a coisa que aqueles homens fizeram, amém? Mas a palavra fala, vamos abrir lá em Hebreus 11. Eu quero que o Senhor encha teu coração de fé nessa noite. Eu quero que você torne a tomar o escudo da fé. Amém, amados? Às vezes a gente acha que nós vamos vencer coisas por conduta. A tua conduta não derruba muralhas. O moralismo não destrói cadeias. Amém, igreja? O que rompe cadeias ainda é a fé. Amém? Ainda é a fé a porta que é aberta para você. Olha só o que diz lá em Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No versículo 5, por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Amados, pela fé, Noé, quando foi divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, mas movido por um santo temor, ele construiu uma arca a fim de salvar a sua família, e por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluias, aleluias. Amados, fala tanta coisa tremenda em Hebreus 11, que a gente sente vergonha de ler. Amém? Oh, Deus, olha só. Aqui diz assim, ó. No versículo 32, 11:32, diz assim, ó. Quantos exemplos mais darei? O escritor de Hebreus está dizendo, infelizmente não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos
estrangeiros. Por que é que nós olhamos para os nossos recursos? Amém? Por que é que nós olhamos para nós? Por que é que nós olhamos para os impedimentos? Amém, amados? 12 foram os espias que entraram em Jericó. 10 olharam para os impedimentos. 2 olharam para a fé. A ponto deles rasgarem a roupa e dizer assim, não, gente. Deus falou. O que Deus falou, Ele respalda e Ele cumpre. Amém? Amados, algo está acontecendo conosco como igreja, como povo de Deus, porque o que nos foi dado é maior do que o que eles receberam. Olha só, a palavra diz aqui, versículo 40, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Esses homens, igreja, amém? Que fizeram essas façanhas, não porque eram fortes, poderosos, não porque eram os bambambam, amém? Mas porque eram homens de fé. Eles não tinham o que nós temos. Eu quase enlouqueci, amém, essa semana. Aleluia. Quando o Espírito Santo foi me conduzindo e ele dizia para mim, de fato, sem fé é impossível me agradar. Não adianta ter vida reta. Não adianta, não faço nada errado, nada. Amém? Mas eu não consigo crer porque eu estou vivendo debaixo de justiça própria. A justiça própria é inimiga da fé. Porque a justiça própria, ela te coloca em um lugar onde você pensa assim, mas eu sou justo, Deus tem que fazer. Amém? Porque eu sou bem bom. Aleluia, faço tudo bem como Deus manda. Não, amados, o que vai fazer com que você viva as promessas de Deus na tua vida não é a tua conduta, muito embora você precisa sim ser santo. Amém? Mas essa santidade, ela não vem de esforço, ela vem de fé. É a fé que te santifica. Amém? É a fé, igreja. Sem fé é impossível agradá-lo. Aleluias. Sabe o que Deus está dizendo? Pode chegar sujo. Se você tem fé, eu te lavo. Mas não adianta chegar limpo e sem fé. Tem algo de errado acontecendo no coração da igreja. Nós estamos abandonando coisas muito valiosas. E estamos substituindo por coisas que nós recebemos por fé. Amém, amados? Você recebe justiça por fé. Você não é justo porque você faz tudo certo. Você é justo porque Jesus te justificou. Está compreendendo, amados? E eu não estou dizendo que você pode sair pecando, amém? Não é nada disso. Eu estou dizendo, olhe para o lugar certo, que a fonte é mais abundante. Amados, quando Adão e Eva pecaram, a palavra diz que eles pegaram folhas de figueira, amém? Porque as folhas de figueira são grandes, aleluias? E eles fizeram tipo uma saia de flor de figueira, aleluias? Tipo uma roupinha assim, de flor de figueira. Deus falou assim, não. Justiça própria não pode te cobrir. Só o sangue derramado limpa pecado. O Senhor vai lá, mata um bichinho, amém? E veste eles com pele de animal. Possivelmente era um cordeiro, amados, amém? A Bíblia não diz. Onde Deus quer chegar? Irmãos, onde está o teu escudo da fé? O que você está fazendo com ele? A palavra escudo significa porta no original. Um dos significados é porta. Sempre quando eu estudava sobre o escudo da fé, mas não tão profundamente como eu estou estudando nesses dias,
Eu sempre pensava num escudo redondo, amém? De ouro, lindo, reluzente, amém? Nada pouco, assim, coisa maravilhosa. Aleluia. Mas eu pensava num escudo redondo. Quando eu fui estudar, mas o escudo da fé não é redondo, ele é assim, quadrado, ele tem uma forma retangular. Ele é retangular. Por quê? Ele tem 4 pontas. O que te lembra isso? Cruz. Porque a tua fé está fundamentada não na tua justiça, mas no que Jesus fez na cruz. Amém, amados? Então, há algo que o Espírito Santo quer mexer conosco. O Senhor ora e diz assim: Pedro, olha aqui, eu não tenho problema que você me negue, eu tenho problema se você viva sem fé. Pode me negar 3 vezes, pode amaldiçoar o meu nome, mas eu não quero que a tua fé seja abalada. Porque se a tua fé for guardada, a tua fé trará você, amém? De volta para mim. A tua fé está fundamentada não na tua justiça, mas na justiça de Cristo na cruz. A obra está completa, a obra está consumada, a obra está terminada. Amém? Amados, o Senhor Jesus pagou alto preço para que essa fé que nós recebemos, a fé não é um sentimento. Amém? A palavra chama a fé de o espírito da fé. Aleluias. Mas tudo na Bíblia é assim. As pessoas falam, você tem que ter temor do Senhor. O temor do Senhor, igreja, também a palavra chama de o espírito de temor. As pessoas, eu vou mostrar o texto para vocês, amém? Algumas pessoas falam assim, nós precisamos ter sabedoria. A palavra diz, o espírito de sabedoria. Nós precisamos caminhar em revelação. O Senhor chama a revelação de o espírito da revelação. Aleluias. A gente fala que nós precisamos ter conhecimento. O Senhor chama conhecimento de o espírito do conhecimento. Mas tem algo errado em nós. Nós estamos querendo ativar de nós para nós. Não, vem dele para nós. Vem dele para nós. Igreja, a vontade do homem não penetra os céus. Aleluias. Por isso o lar é perfeito. Está compreendendo? Mas a vontade de Deus, sim, a vontade do Pai necessita descer à terra e encher a terra para que tudo possa funcionar em harmonia. Então a nossa vontade nunca alcançará o céu, mas a vontade de Deus precisa descer à terra. Por isso que o Senhor fala, seja feito na terra assim como é no céu. No céu, amados, tudo é perfeito. Não há enfermidade, não há dor, não há tormento, não há escassez, porque a vontade de Deus governa o céu. A vontade do Pai governa o céu. Então, não dá para nós acharmos que nós vamos viver uma vida santa, uma vida de sabedoria, uma vida de revelação, uma vida, amados, de conhecimento do Senhor, no esforço próprio. O Senhor diz, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, igreja. Então, sabe, nós precisamos tornar aquele lugar aonde a gente é cheio desse Espírito da fé. Eu tenho clamado e tenho dito, Espírito Santo, sopra da tua brisa de fé sobre mim, enche-me de fé. Amados, pela fé, Davi olha para aquele gigante e diz assim, hoje, não é amanhã, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Mas ele não falou assim, hoje Deus me dá força para lutar contra você. Hoje eu tenho uma pedra que tem assim, ela tem a tecnologia lá do século 21, ela tem um radar, entendeu? Que ela não erra. A hora que eu fizer assim com a funda, ela vai acertar bem o buraquinho do teu capacete. Não, amados. Ele falou assim, hoje o Senhor me entrega. Sabe por que ele me entrega? Porque eu tenho fé para ir contra você. Mas qual é o tamanho da tua fé?
Todo mundo fez assim, ó. Tipo assim, ó, bem menor que o grão de mostarda. Se nós pensarmos na fé como ferramenta, amém? Quando a palavra fala o escudo da fé, não importa o tamanho, importa o uso. Não importa o tamanho da tua fé, importa o quanto você a está usando. Porque todos receberam a mesma medida de fé. Importa saber se você está usando a medida que você recebeu. Sabe, amados, quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abdenego, amém? Né? Eles falam assim, olha, então, assim, a gente não vai adorar. Assim, ó, a gente não vai se prostrar. Amados, a fé deles era suficiente para colocar eles dentro da fornalha e para tirar eles da fornalha. Está compreendendo? E daí você pensa assim, eu não tenho essa fé. Meu Deus, misericórdia. É o espírito da fé, que a palavra diz em Coríntios, que nós temos. Amém? Então, não é algo que você vai receber, é algo que já te foi dado, igreja. Nós precisamos começar agora a fazer o quê? Usar. Como que eu posso usar a fé? Como que eu posso trabalhar a minha fé? Amém? Está lá em Coríntios, amados. Eu anotei aqui o texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Amém? Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Amém? Nós temos o mesmo espírito da fé que esses homens tinham. Aleluias. Ele diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. E aqui Paulo está citando Davi. Ele diz, eu criei. Por isso, eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, nós não temos mais um linguajar de fé. Amém? Sabe, nós deveríamos acordar de manhã e dizer assim, Senhor, graças te dou por essa semana. Por essa semana que ela sim está cheia da tua graça, cheia do teu favor, cheia da tua misericórdia. O Senhor já foi à minha frente, o Senhor já proveu tudo aquilo que eu necessito. Espírito Santo, eu recebo do Senhor aquilo que pelo Pai já me foi dado. Não, mas a gente acorda assim, meu Deus, tenha misericórdia, que essa semana tal coisa não aconteça, que essa semana tal pessoa nem venha falar comigo. Entendeu? A nossa linguagem é de um homem e de uma mulher ímpio. Amém? Você sente uma dor, você já começa, meu Deus. Ai, misericórdia, aquela pessoa tinha essa dor e morreu. É verdade. Sabe? Então assim, preciso ir no médico fazer 500 exames. Amém, amados? Amados, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Amém? Senão eu vou prejudicar meus amados irmãos. Aleluia. Vão no médico. Nem que seja para conversar com o amado, quando dar testemunho. Aleluia. Mas assim, deixa eu dizer algo para você. Há poder no que você fala. Viver e morrer não depende de Deus apenas. Amém? A palavra diz que vida e morte estão no poder da tua. Se você vive ou morre, já não é mais, amados, apenas Deus que decide. Mas as tuas palavras decidirão o tipo de vida que você vai ter. Porque quando você fala vida, você come do fruto da vida. Mas quando você fala morte, você come do fruto da morte. E Satanás se incumbiu de encher um linguajar da terra de morte. Amém? Você fala, estou morrendo de frio, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede.
Amém? Não é assim que a gente fala? Estou morrendo de vontade. A gente acha assim, isso é nada, isso não tem nada a ver. Amados, se a Bíblia diz que a tua língua tem poder, a tua língua tem poder. E a maior parte das nossas palavras, amados, elas professam morte e derrota e fracasso e tormento e angústia e tristeza. É muito difícil ver um crente que se levanta e diz assim, não, peraí, o nosso Deus é conosco. É muito difícil ver um cristão em face, amém, da morte, não temê-la. Em nome de Jesus, você precisa tomar tua fé novamente. Se esse teu escudo está em alguma prateleira, você tem que pegar ele hoje. Fé não foi feita para ser guardada em armário. Fé foi feita para exercitar ela. Você tem que exercitar a tua fé. Quanto mais você exercita a tua fé em coisas pequenas, ela vai se tornando robusta. E ela vai te levando a lugares mais altos e maiores. Amém, amados? Sabe, a fé, ela tem a capacidade de revelar quem nós somos. Amém? Né? Quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre fé, meu Deus, eu falei, eu sou pobre, eu sou cega e eu estou nua. Amém? É verdade, amados. Eu estava orando e eu me passei um dia na presença do Senhor, Deus falando comigo sobre fé. Eu não conseguia levantar a minha cabeça, eu estava ajoelhada, com a cara na terra, de antigo, não era bem na terra, mas era uma almofada bem boa, amém? Mas assim, vocês estão entendendo, né? Eu estava com o rosto no pó, espiritualmente falando, amém? Eu não conseguia levantar o meu semblante, eu tive vergonha do meu Senhor. De ver o quão pouco uso da minha fé eu tenho feito. O quanto eu estou orando e dizendo para Deus, faça, amém? Quando na verdade há coisas que Deus entregou para mim, para você fazer. Há coisas, amados, que Deus já terceirizou para nós. Aleluias? É verdade, amados. Em meu nome, expelirão demônios. Então não adianta eu orar, Deus, tira esse Satanás, tira esse demônio daqui. O Senhor espera que você creia na sua palavra e que você diga, em nome de Jesus, saia. Está compreendendo, amados? Há coisas, amados, que o Senhor te entregou. Ele te deu autoridade e poder para executar no nome dEle. Mas, de alguma maneira, essa geração, amados, é uma geração maravilhosa, que tem ouvido da parte do Senhor sobre paternidade, sobre secreto. É a geração da promessa, do arrebatamento. Mas há algo enfermando os nossos corações. Amém? Eu estava ministrando a alguns jovens, eu falei para ele, a gente se transformou, sabe, no que? Piá de prédio. Amém? O Pai me ama. Amém? Ele ama. Mas o Senhor quer te sacudir, igreja. Ele quer te levantar. Ele quer um povo que, porque sabe que é filho, toma autoridade sobre aquilo que o Pai deu a ele como território. E não que fica lá, entendeu? Ai Deus, faça. E daí quando não é exatamente, amém? Da forma como a gente espera, o que a gente faz? Ai, porque não sei o quê, porque Deus já viu, né? A gente fica bravo com Deus, amados. Amém? Verdade, a gente fica magoado com Deus. Daí a gente começa com a nossa justiça própria. Deus, eu estou fazendo tudo tão bonito. Assim, ó, é um quadro lindo. Dá para pendurar. Amém? Deus, eu estou fazendo tudo certo. Aleluia. Todos os princípios eu estou cumprindo, aqueles que eu conheço. Aleluias. Igreja, deixa eu dizer algo para você. Esses homens tinham uma coisa neles, que era assim, ó, eles tinham garra. Eles tinham paixão. Amém? Amados,
A palavra chega a dizer homens que a terra não foi digna de que pisassem. Eles provocaram o céu de tal maneira. Sabe, eu vejo o próprio Davi, amém? Eu vejo que Davi colocava Deus em cada circunstância. Em que Deus falava assim, agora ou eu faço ou eu faço. Amém? Algumas vezes nós precisamos colocar Deus nesse lugar. Mas a fé impulsiona, empurra. A fé move a mão de Deus de tal maneira que Deus pode chegar a fazer algo que ele nem queria fazer. Você pensa assim, acho que não, pastora. Acho que sim. Porque o Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, eu não aguento mais esse povo. É muito complicado esse povo teu. Amém? Deus não era mais de Deus, era o povo de Moisés. Amém? Né? E Deus falou assim, eu resolvi destruir tudo, deixar só você, assim, tua prole, e vamos fazer um novo povo. Amém? Aí Moisés fala, Deus, arrepende-te. O que era isso, amados? Compaixão do povo? Não, fé. Era fé, igreja. Que Deus diz, é verdade, Moisés. Amém. Né? Não vamos mais fazer essa loucura. Amados, aqueles 4 amigos que levam aquele homem, lembra? Os 4 amigos que levam o homem paralítico na maca, lembra? Então, eles chegaram lá, a porta estava fechada, não estava? Tinha um montoeiro de gente, a porta fechada. Eu acho que foi até Jesus que mandou fechar. Amém? Sabendo que eles vinham. Verdade, mas porque Deus gosta de dificultar algumas vezes para provar você. Sabe, quando fica difícil, a gente fala assim, meu Deus, já não estava difícil? Né? Não. Deus quer nos provar, Deus quer nos instigar, Deus quer nos provocar, Deus quer, sabe, ativar, arrancar de nós o melhor. Mas eles chegam lá, eles podiam olhar, porque não era parente deles, amém? Uma pessoa que está numa maca, amados, ela precisa ser limpa, amém? Ela precisa ser lavada, ela precisa ser alimentada. Possivelmente aquele homem só mexia o pescoço, amém? Porque ele estava numa maca, não numa cadeira. Ele precisava ser lavado, cuidado, alimentado, virado de um lado para o outro. A Bíblia não relata que era parente dele, aqueles homens. Eles eram só amigos. Eles podiam chegar lá e dizer assim, olha, cara, a gente fez tudo que a gente podia, mas a porta está fechada. Assim, um outro dia, quem sabe, né? A gente encontra Jesus de novo, amém? Nunca mais eles iam buscar ele, amém? Não, amados. Veio o que veio sobre eles, igreja? Ousadia, que é apenas a fé que te dá. Eles falaram, não, essa casa tem um teto, é por lá mesmo que nós vamos entrar. Mas imagine numa reunião, começa aquele teto, amém? Ó, imagine nós aqui agora, essa laje, acho que não ia dar, né? Era um tetinho mais simples, amém? Mas, amados, imagine a dificuldade deles, aleluias, igreja. Você consegue imaginar? Consegue imaginar o nível de insegurança que esse homem na maca passou? Acho que até ele pensou, não, gente, está muito difícil, me leva embora. A Bíblia diz que, de repente, tem um homem numa maca descendo no meio daquela sala, diante de Jesus. Agora eu te digo, Jesus podia não curar? Claro que não, era o nome dele, amém? Era a reputação dele. Eles praticamente obrigaram Jesus a fazer algo por aquele paralítico, igreja. O que é que a tua fé tem feito por você? O que a tua fé tem feito pelos teus amigos, pelos teus familiares? A fé daqueles 4. O homem entrou na maca e saiu andando. E mais, ele recebeu a melhor e maior dádiva da terra. Os teus pecados são perdoados. Ele nem pediu perdão, amados. Você viu ele pedindo perdão? Está escrito? Não, Jesus diz assim, os teus pecados são perdoados. Além dele sair, amados, curado, ele saiu limpo de todo pecado. Ele saiu lavado, justificado. Ele saiu pronto para começar uma nova vida. Igreja, esse é o poder da fé. Pare de achar que pela tua boa conduta você vai mover a mão de Deus. Só fé move Deus.
Só a fé move Deus. Amém? E só a fé também transpõe circunstâncias. Então, por favor, usa a tua fé. Usa a tua fé. Começa a usar a tua fé em coisas pequenas. Como, por exemplo, hoje, Senhor, o Senhor vai diante de mim e eu declaro um dia abençoado. Sabe, amados, as pessoas têm que voltar a ver um povo de fé. Amém? Porque a igreja se tornou tão amante da conduta que ela se tornou crítica. Amém? Nós somos tão bons, tão santos, tão retos. Entendeu? Amém? Que agora nós achamos que nós podemos ir para a internet. Aleluias. Falar mal de todo mundo que faz o que a gente a gente sabe que não pode. Amém? Igreja, você não vê Jesus levantando nenhuma bandeira a não ser a bandeira do Pai. Amém? Você não vê, amados. Você não vê Jesus indo falar, sabe, com Herodes, dizendo assim, escuta aqui, você matou João Batista. Eu vim aqui tirar satisfações, ele é meu primo. Amém? Agora te amaldiçoo. Aleluias? Não, amados. Você vê Jesus dizendo assim, olha, não tem homem nascido de mulher maior do que João. Mas é como se Jesus dissesse, era necessário que ele fosse. Por favor, toma a tua fé de novo, amém? Use-a. Tenha um linguajar de alguém que crê, igreja. Mas uma pessoa que crê, ela não negocia com o mundo, porque a fé, ela vence o mundo. A fé não permite que você troque valores, aleluias. Então, por isso que a fé é o teu escudo, é a tua proteção. Aleluias. Você vai indo e você vai avançando por causa da fé. Quero mostrar aquele texto que eu falei para vocês, amém? Senão fica, falou, mas não fez. Só deixa eu achar aqui. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de revelação e o Espírito de temor do Senhor. Aleluias. Sabe por quê? Tudo é um espírito, ou seja, o que Deus está dizendo? Tudo vem de mim, eu sou a fonte. Pare de achar que você é a fonte. Pare de se comportar como se você tivesse que resolver esse problema. Não é você que resolve, é a tua fé. Que atrai o Deus que resolve. Amém? É a tua fé. Amados, é a fé. O Senhor diz assim, olha, os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra procurando o quê? Os fiéis. Isso está ligado à fé. Mas sem fé você não pode sequer obedecer a Deus. Amém? Por que é que esses homens obedeciam? Por que é que esses homens, diante de milhares de soldados, eles iam com 300, com um jarrinho, potinho de barro? Amém? Chega a ser engraçado, gente. Aleluia. Tipo, pega um potinho de barro. Amém? Uma tocha acesa. E um chifre, amém? De carneiro, como trombeta. E vá contra 120 mil homens, com 300. Mas isso é fé. Que tipo de fé? A fé que te faz obedecer. Sabe qual é a raiz da desobediência? A incredulidade. Todo incrédulo é desobediente a Deus. Por quê? Porque você justifica, você diz, não, é capaz, imagina, não foi Deus que falou comigo, é uma coisa muito impossível. Mas esse é o assunto de Deus.
Amém? A fé não opera nos sentimentos. Aleluias. A fé não opera no que você sente. A fé opera no que Deus diz. Esse é o ambiente da fé. A palavra fala que a fé é uma substância. Aleluias. Amados, 3 coisas são colocadas na Bíblia como substância: unção, incenso e fé. Só. Então, a fé é uma substância celestial. Amém? E a fé também é, eu creio, uma moeda no céu. Porque se o céu é um reino, ele tem uma economia. E se ele tem uma economia, ele tem uma moeda. E eu creio que a fé é a moeda do céu. A fé é o que paga. Aleluias. Todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus diz: não amontoem tesouros na terra, onde a traça corrói, mas tesouros no céu. Que tipo de tesouro que é esse? Para mim é fé, amados. Seja rico em fé. Aleluias. Seja transbordante em fé. Glórias a Deus. Mas eu creio com todo o meu coração que agora mesmo tem algo na tua vida que você precisa usar a tua fé. Amém? Hoje mesmo, agora mesmo tem algo. Agora mesmo tem um assunto que só a fé pode remover você desse lugar. Por favor, use ela. Volte a crer. Aleluias. Tudo que é feito sem fé, amados, é pecado. Até orar. Orar sem fé é pecado, amados. Toda ação sem fé, Deus diz, é pecado. Amém? Vamos ficar em pé, amados? Aleluias. Espírito Santo. Oh, amado, amado Espírito de Deus. Oh, Senhor, olhe para nós. Senhor, nós estamos clamando nessa noite, sopra. Sopra sobre nós, Pai. Espírito do Senhor Deus, sopra sobre nós, Pai, esse Espírito da fé que a palavra declara que nós já temos. Senhor, nós estamos clamando, aviva a nossa fé. Aviva, desperta-nos, Deus, para levantarmos, Senhor, e tomarmos, Pai, esse maravilhoso escudo que nos foi dado. Para que possamos, Senhor, acessar em Teu nome as promessas que nos foram dadas. Senhor, dessas promessas, Pai, muitas vezes dependem nações. Senhor, que Davi entrasse na promessa e na Tua vontade perfeita para ele, dependia a nação de Israel. De tal maneira que lá em Apocalipse o Senhor chega a dizer, eu tenho a chave de Davi. Aleluias. Senhor, nós precisamos voltar a entender que o propósito que o Senhor tem para conosco, Ele não serve a nós apenas, mas Ele pode impactar toda uma cidade, toda uma geração, toda uma nação. Senhor, nos faz de novo ter olhos para ver e ouvidos que ouvem. Oh Senhor, não o som da terra, não o som da limitação, não o som da impossibilidade, mas o som que vem do céu, o som que vem do alto, o som da Tua sala. Senhor, há um som na Tua sala, e o som da Tua sala é um som de santidade, e é um som de graça, é um som de capacitação, Senhor. O Senhor diz, acheguem confiadamente ao trono da graça. Oh, Senhor, não há nada que o Senhor não nos possa dar. Não há nada que o Senhor não nos possa dar, Senhor. Espírito Santo, vem. Renova a nossa fé.
Agora mesmo nós necessitamos de fé. Agora mesmo nós precisamos ser despertados, avivados, encorajados por esse Espírito que o Senhor diz que nos deu. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. Aleluias. O Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Aleluias. Estamos cheios, tão cheios desse espírito de fé. Oh, ajuda-nos, Abba. Ei, Deus, maravilhoso Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar, você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Oh, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Eu fixo os meus olhos, oh sim, eu fixo os meus olhos em Ti, meus olhos em Ti, os meus olhos em Ti, Senhor. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não
Deus. Oh, Senhor, assim como o Senhor diz aos teus discípulos, Pai, Senhor, depois do Senhor multiplicar e alimentar 5.000 homens, oh, Pai, o milagre estava ali diante deles. Pai, eles entram naquele barco e o Senhor começa a dar a eles, Pai, revelações do céu, dando a ele, Pai, sim, instruções. O Senhor dava aos seus discípulos, Pai, o Senhor dizia: por favor, não confiem, não se entreguem ao fermento do fariseu, ao fermento do hipócrita. Senhor, e naquele momento os olhos deles estão tão fixados na terra e naquilo que é passageiro e naquilo que, Pai, aquilo que todo momento pode ser mudado, que eles se olham e dizem: será que ele está dizendo isso porque a gente não trouxe pão? Oh, Senhor, então o Senhor diz: tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. Senhor, por favor, nós não queremos ser achados nesse lugar aonde temos olhos e não vemos, aonde temos ouvidos e não ouvimos o som das muitas águas. Espírito Santo, venha robustecer o nosso espírito nessa noite. Senhor, venha nos levantar, Pai. Oh, venha, Senhor, fazer com que haja uma disposição santa no nosso interior para obedecer ao teu comando, para obedecer a tua voz, porque esse é o ambiente do milagre, é a obediência. Senhor, quando nós obedecemos ao teu comando, os nossos olhos começam a contemplar a vontade do Pai visitando a terra, visitando famílias, visitando corações, visitando enfermidades, visitando a escassez, visitando o impossível. Senhor, e quando a vontade do Senhor, quando a vontade do Pai toca a fraqueza, naquele lugar, Senhor, já não há mais lugar para fraqueza. Senhor, quando a vontade do Pai vem e toca o enfermo, já não há mais como aquela enfermidade se manter em pé. Oh, Senhor, oh, dá-nos olhos para ver. Oh, dá-nos, Deus. Amados, clame nessa noite. Amados, clame nessa noite. O Senhor traz sobre nós uma unção fresca, um óleo fresco, para que você volte a andar por fé. Você não precisa andar por vista mais, igreja. Você não precisa mais ter como conselheiro medo. Oh, porque a fé vence o medo. A fé vence a tristeza. A fé vence a angústia. Aleluia. Oh, Shekalamassaia. Erabacalamai. Eu fixo os meus olhos, eu fixo os meus olhos em ti, Deus. Sim, eu fixo os meus olhos em ti, Senhor. Eu fixo os meus olhos em ti, Senhor. Eu fixo os meus olhos em ti, Jesus. Eu fixo os meus olhos em ti, ó Deus, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo. Eu fixo, Deus, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador
da minha fé. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador. Tu és o autor, Jesus. Eu fixo os meus olhos em ti. Eu fixo os meus olhos em ti. Eu fixo os meus olhos em ti, amado. Fixo os meus olhos no eterno. Oh, tu és bendito, amado. Tu és bendito, amado. Oh, ninguém é tão bendito. Oh, ninguém é tão bendito. Aleluias. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olhe para as coisas do alto. Faça morrer os teus sentimentos. Sabe, amados, você não pode servir a Deus nos teus sentir. Amém? Ter pena de alguém não remove essa pessoa desse lugar. Aleluias. Amados, isso qualquer outra religião pode oferecer. Amém? Pena, dó, qualquer um pode dar. Mas salvação, vida, cura, libertação, só a igreja dá. Só a igreja dá através, por meio do nome de Jesus. Amém? Então nós temos que voltar a olhar para aquilo que importa. Abandone essa visão do temporal. Mas por que passar o dia pensando no que está acontecendo? Amém? Isso é perca de tempo, igreja. Se você vai viver um dia para a glória de Deus, passe o dia pensando nas coisas que são do alto. Passe o dia pensando nas promessas de Deus. Passe o dia pensando no mover de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus entrando naquela circunstância. O favor de Deus, a graça do eterno Deus visitando aquilo. Amém? E comece a falar. Fale. O Senhor diz: se alguém crer e disser ao monte. O Senhor não diz: se alguém crer e ficar no seu coração. Entendeu? Trimilicano. O Senhor diz: se alguém crer e disser ao monte, ergue-te. Ergue-te agora e seja lançado no mar. Você tem que usar a tua boca. Fé não é apenas um assunto do coração, igreja. O diabo tem que saber que você crê no teu Deus. Aleluias. Ele tem que saber. Então você precisa começar a crer. Esse tipo de fé que inunda os teus lábios, que embriaga a tua boca das santas palavras de Deus. Amém? Deixa fluir o rio. Mas há um rio. Amém? No plural, é mais de um. Rios de água viva fluirão do teu interior. Por onde, igreja? Boca. O Senhor chega para Ezequiel: Ezequiel, você crê que isso aqui, esse exército de ossos secos, pode ser levantado em um exército para mim? Ele diz: Senhor, tu o sabes. Então o Senhor diz para ele: o Senhor diz aos ossos: o que é que está enchendo a tua boca? Amém?
Se é amargura, você vai comer amargura. O teu ventre será cheio de amargura. Se é tristeza, lamentação, murmuração, o teu ventre será cheio, estará enfastiado de murmuração. Mas se você tiver a boca cheia de fé, o teu ventre vai estar cheio da palavra de Deus. Aleluias! E a palavra de Deus, amados, ela rompe qualquer desafio. Por favor, mude o teu vocabulário hoje mesmo. Hoje mesmo. Honra o teu Deus com a palavra que sai da tua boca. Jesus precisa, sim, saber que você confia nele. Ele é digno de confiança. Ninguém é tão digno quanto ele, amados. Então, amados, é sim uma desonra, amém? Da mesma maneira que se você vê o teu filho falando mal de você, é uma desonra, amém? Verdade, amados? Da mesma maneira que se o teu filho falar de uma maneira desconfiada, amém? Tipo, não sei não. Amados, essas coisas desonram o nosso Pai do céu. Se você tem medo, guarde para você o medo. Amém? Deixa o medo no teu interior e comece a falar ao teu Deus e diz: Senhor, o Senhor não me deu espírito de medo. O Senhor não me deu espírito de medo. Amados, esse espírito de ousadia vai entrar e vai vencer o medo no teu interior. Aleluias. Em nome de Jesus, amados, Deus está nos chamando para algo novo do Senhor para nós no próximo ano. Amém? Profetiza sobre o próximo ano. Sabe, declara sobre o próximo ano. Declara palavras de fé. Embriaga o teu próximo ano. Encharca ele da palavra de Deus. Não deixe brecha para Satanás vir contra você. Aleluias, amados. Glórias ao Senhor. Amém? Exaltado é o nosso Deus. Sobre todas as coisas Ele reina. Aleluias. Assentado no trono Ele está. Dele é a terra e todos os habitantes. Não temais, igreja do Senhor.